Olá, voltamos com mais uma aula de Direito Administrativo, onde a gente vai estudar a improbidade administrativa, a quarta parte, para a gente fechar esse tema, né? E que a gente vai ver os procedimentos administrativos e judiciais, beleza? Mas antes de começar, gente, se inscreve aí no canal e dê uma força para a gente aí, para melhorar nosso conteúdo, também para motivar a gente aqui a manter esse trabalho, né? E dê uma conferida no nosso livro publicado na Amazon, quem puder adquirir lá, o preço bem baratinho, para ajudar aqui a gente aqui a monetizar um pouco esse canal, para também motivar o nosso trabalho. Conforme os links aí que vocês podem ver na descrição dos vídeos e do canal. Qualquer dúvida é só acessar lá nosso site www.direitoemtópicos.com, beleza? Improbidade administrativa. Bem, verificaremos aqui nessa aula os tópicos atinentes à apuração administrativa e sobre as principais características do processo judicial sobre improbidade administrativa. Bem, apesar da lei de improbidade tratar do procedimento administrativo, com suas respectivas responsabilizações, né? É importante a gente reforçar que a aplicação dessas sanções caberá ao Poder Judiciário durante o processo judicial, beleza? Então, primeiramente, vamos aqui analisar o teor do artigo 14 da lei, que trata do procedimento administrativo. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. O parágrafo 1º diz o seguinte: a representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Bem, a gente vê que a previsão do artigo 14, caput e parágrafo 1º da lei, né, nos traz aqui que o legitimado, para dar início ao procedimento administrativo, ele poderá ser qualquer pessoa e que depois de atendido esses pressupostos legais, a autoridade administrativa ela fica compelida a dar início a essa apuração, devendo para isso abrir um processo administrativo, disciplinar, né, óbvio, e designar uma comissão para prosseguir com esse feito. Todo procedimento administrativo ele deve ser, gente, de conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas, a depender. Em suma, a gente pode definir que durante o processo administrativo nós temos três características básicas. Primeira, qualquer pessoa pode representar junto à administração pública. Segundo, a autoridade administrativa competente deve dar ciência ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas sobre esse procedimento administrativo. E terceiro, não poderá haver sanções no bojo do processo administrativo. Ele é só apurativo, entendeu? Ele deve dar início, depois da conclusão, a um processo judicial pertinente para que seja apurado se vai ter uma responsabilidade sancionatória ou não. Vamos ver agora, então, sobre o processo judicial sobre os atos de improbidade. Bem, vamos ver o que diz o artigo 17 da lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, salvo disposto nessa lei. Bem, sobre esse dispositivo legal, gente, o STF ele já se manifestou no sentido de que a literalidade do artigo 17 em relação àquela legitimidade privativa do Ministério Público deve ser considerada como uma regra que é tida pelo STF como inconstitucional. Assim, para o Supremo, os legitimados para a propositura da ação são os sujeitos passivos do ato de improbidade. Ou seja, não precisa ser exclusivamente o Ministério Público, né? Que poderão ser o Ministério Público e uma pessoa jurídica a qual esteja interessada. Ainda falando aqui do artigo 17, mas em seu parágrafo 4º, temos a designação do foro competente para a ação de improbidade, gente, que no teor da lei é o local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Importante também ressaltar que toda ação de improbidade ela deverá ser proposta em sede de juízo de primeiro grau, mesmo que o agente responsabilizado seja, por exemplo, um governador de estado. Há também, durante o processo judicial, que a gente vamos focar aqui, a possibilidade de se estabelecer um acordo sobre as seguintes situações. Sobre a competência, ela deve ser do Ministério Público com homologação judicial seguida de oitiva do ente federativo lesado. Os requisitos: o ressarcimento integral do dano e a reversão da vantagem devida obtida pela pessoa jurídica. O momento da celebração do acordo deve ser durante a investigação de apuração do ilícito, da ação de improbidade ou da execução da sentença condenatória.
E o descumprimento do acordo, temos o quê? O agente ele fica impedido de celebrar novo acordo durante 5 anos. Resumindo o processo judicial, gente, sobre o ato de improbidade, temos os principais aspectos que a gente vai elencar agora a seguir. A ação judicial é de caráter regressivo e sancionatório, ou seja, não há aqui, gente, uma constituição de ação civil, porque veda o ajuizamento da ação para controle de políticas públicas, ou em substituição a uma ação civil pública. A legitimidade passiva é do Ministério Público e da pessoa jurídica interessada. O juízo competente é do juiz de primeiro grau do local do dano ou da pessoa jurídica prejudicada. E, por fim, o acordo ele é negociado pelo Ministério Público com uma homologação judicial com uma oitiva prévia do ente federativo que foi lesado, após essa improbidade, devendo haver aqui o ressarcimento integral do dano e uma reversão da vantagem indevida. Beleza? Então, com isso, a gente conclui esse tema de direito administrativo, que a gente fecha aqui esse conteúdo mínimo sobre improbidade administrativa. Um apanhado bem superficial, mas bem suficiente para você ter uma compreensão boa sobre o tema. O que vimos nessas últimas aulas foi um apanhado desses principais tópicos do assunto. Para maior conhecimento do assunto, eu aconselho que você dê uma lida na Lei 8.429/92, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai adentrar um novo tópico aqui de direito administrativo, onde a gente vai estudar noções básicas sobre licitações, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.